Tá, então, professora Ilza, na medida em que quiser complementar com alguma observação, fique à vontade, tá? Considere essa uma aula nossa, sua também, tá? Então, eu vou passar o slide um pouco rápido aqui. A gente está discutindo a obra de Stuart Hall, né, Identidade Cultural na Pós-Modernidade, ou, né, em inglês que vocês estão acostumados, o Questions in Postmodern, Questions in Cultural Identity. Né? E a gente viu que nessa obra, o principal objetivo do Stuart Hall é entender, né, algumas alterações e percepções sobre identidade cultural, né, e buscar avaliar se estaria acontecendo o que ele chama de crise de identidade. Né? E o que seria essa crise? Qual a direção que essa crise tem nesse mundo pós-moderno? Por pós-moderno, a gente vai ter que entender aí um novo modo de produção diferente do mundo moderno capitalista, baseado na produção e consumo. Nós falamos agora de um mundo dito por muitos teóricos como globalizado, né? Onde a produção e o consumo dão um pouco mais de espaço à livre circulação de capital. Né? Já expliquei isso para o pessoal que estava na outra aula. Isso implica um mundo em que quebra a bolsa em Hong Kong e impacta a bolsa em São Paulo. Um mundo em rede. Né? Rede econômica, redes culturais, redes linguísticas também, por que não? Né? Nós trabalhamos aí como profissionais da linguagem, da língua estrangeira, no entre-meio, no entre-línguas. Né? E, para fazer essa análise, o Stuart Hall vai trabalhar com as diferentes concepções de identidade, de individualidade e de subjetividade que estiveram em voga em certos estágios, né, da civilização humana, pelo menos enquanto eles foram estudados aí pela antropologia e pelas ciências sociais, né, especialmente ocidental. Né. É bom dizer que Hall é um cientista social jamaicano, né, por si só ele já se configura num eixo não central, né, e ele está preocupado justamente com essas identidades centrais e periféricas e como elas se relacionam, como elas cedem espaço umas às outras. Né. Lembrando sempre que para entender a identidade, da nossa perspectiva dos estudos discursivos da linguagem, né, a gente tem que ter em mente a relação entre língua, cultura, né, e a identidade, que é a nomenclatura dessa disciplina, né, em que a língua que nos faz sujeitos afeta a nossa produção de sentidos e, consequentemente, a nossa identidade. Como método de investigação, o Stuart Hall vai trabalhar com o processo de fragmentação do indivíduo moderno. Né? Você tinha um indivíduo moderno que se acreditava razoavelmente unificado, né? Racional, né? Dono de seu destino, quase que o self-made man americano, aquele que se constrói por si só. Né? E como esse indivíduo moderno foi deslocado primeiro para a categoria de sujeito. Né? Já não é mais indivíduo, ele já não é mais um agente da própria história com tantos poderes de agência. Ele também está assujeitado às condições históricas. Vocês devem lembrar que Orland diz, na verdade Orland cita Marx, dizendo que os homens fazem a sua história, é bem verdade, mas somente com as condições que lhes são dadas. Né? Ou seja, as condições de produção do discurso e dos sentidos, e, consequentemente, das próprias identidades. Né? As identidades, portanto, agora, são vistas como sujeitas ao plano da história, da política, da representação e da diferença. E é nessa diferença que eu espero hoje, nessa questão de representação e da diferença, tocar no assunto das manifestações que têm ocorrido, né, das bandeiras políticas e apolíticas e não políticas e despolitizantes que têm surgido, né, e tentar entender como esses diversos setores que marcham agora aparentemente juntos estão colocados aí como grupos fragmentários de uma mesma sociedade, peças de um mesmo mosaico, né, um mesmo mosaico social. Então, aqui ainda tudo revisão, no primeiro capítulo, Hall vai definir cada um dos sujeitos que a sociologia deu conta de estudar, cada um em seu tempo. A sociologia, a antropologia, as ciências sociais em geral, a filosofia. Né? E ele vai falar de 3
categorias de sujeito. Sim, Ilza. Maravilhoso. Ilza, a gente precisa bater mais bola junto. A gente precisa trocar mais figura, porque eu e a Ilza, acho que todo mundo sabe, a gente parte do mesmo dispositivo analítico. Né? Eu lá com as minhas redes sociais, né? A Ilza, acho que preocupada mais com questões de linguística aplicada, né, Ilza? Ou não? Com turismo também. Aí a gente está trabalhando com a questão da identidade quilombola. Sim. Ah, identidade de minoria. Isso, das minorias. Tem outro projeto que é a identidade cidadina, que envolve um pouco a questão do turismo, mas não só necessariamente a questão do turismo, mas como a cidade emerge, como quais as identidades que permeiam a cidade hoje. Mais que comigo, então, Ilza, acho que eu vou ter que um dia assar um pargo lá em casa e te chamar para fazer uma visita, se você andar em bairro que tem buraco. Mas eu acho que você anda porque você anda em São Luís. E São Luís tem buraco por todo canto, né? Eu vou ter que convidá-la para um dia comer um pargo assado lá em casa e conversar com a Ana Cláudia, minha esposa, que você já teve a oportunidade de conhecer no CIAD, né? Porque ela se preocupa justamente com essa identidade camponesa, ela fez uma monografia nisso, ela está um pouco, talvez, precisando conversar com alguém que não seja o maridão, ouvir uma opinião de fora e dizer sim, sim, vale a pena, pode fazer que é legal, porque ela trabalha com a identidade do jovem camponês justamente oposto ao jovem da cidade, supostamente oposto. Depois a gente vai ver que há muito que os aproxima e há também o que os distancia. É nesse jogo de aproximação e distanciamento, e Ilza, por favor, fique à vontade para interromper, você falou, não querendo interromper, você tem carta branca, Ilza. Tá? É nesse jogo de aproximação e de distanciamento, né, que a gente vai tentar compreender o que tem acontecido nos últimos dias. Né? Mas então o Hall vai falar desses 3 tipos de sujeito, né? Vai tentar expor uma breve descrição de cada um, como ele era considerado. No caso do sujeito do iluminismo, havia uma noção muito forte de indivíduo. Né? Então eu sou José Uchoa, sujeito com CPF tal, RG tal, professor da UFMA, responsável pelo meu discurso, responsável pela minha aula, inclusive judicialmente, né? E que, portanto, me constituo racionalmente a partir de bases que eu próprio posso gerenciar. Né? Eu sou um manipulador consciente e criativo do meu meio. Exatamente. Se você urina na sala, você é racional. A sociedade não tem nada a ver com isso, a sociedade vai te submeter aos dispositivos dela de vigilância e de punição, como Foucault gosta de falar, você está submetido à ordem do discurso, mas ainda não havia noção de assujeitamento aqui. Isso, chega aqui, você senta do meu ladinho aqui. Eu vejo assim, que essa questão que você tocou do atual de fazer xixi na sala, né? De como a sociedade, o olhar do poder repressor, de que condena, ele te condena, mas ele não busca saber as causas, os motivos. Nem as causas, nem as causas. Exatamente. Então, há uma repressão muito grande, uma vigilância muito grande, mas que também não consegue, em algumas vezes, buscar a origem, né, desse sujeito transgressor da ordem. E as meninas tocaram nesse assunto, e é interessante que quando surgiu a ocasião, acho que eu até comentei contigo isso, eu aproveitei para trabalhar numa das aulas sobre efeito de sentido e paráfrase e polissemia, as diversas repercussões na mídia, as diversas modalidades de dizer em blogs e em sites oficiais de notícia, como isso repercutiu na imprensa maranhense. Né? E a gente viu que havia, por exemplo, a paráfrase entre urinar versus mijar, que vinha dos universos dos blogs. Os blogs eram editados, trocaram de termo algumas vezes, né? Porque a sociedade, me parece, às vezes precisa da punição, né? Dessa punição imediata, para não passar aquilo que o jornalismo, inclusive o jornalismo marrom, coloca como sensação de impunidade. E as causas ficam para depois. Então, só depois vem a se saber que o professor pode ser que seja doente. É claro que, pode ser uma desculpa? Sim, pode ser uma desculpa, mas pode ser um fato. Né?
Então, mas só depois se pensa sobre as causas. A primeira coisa é, primeiro, ou pune, ou expondo, né, que é uma forma de punição imediata, ou se faz a chacota, que é outra forma de punição muito violenta em si. Né? Então, esse sujeito racional, né, é aquele sujeito cartesiano que a gente já discutiu bastante do penso, logo existo. Né? Eu sou inteiramente responsável por todos os meus atos e, em última instância, o Estado não tem nada a ver com isso. Né? Aparelhos ideológicos de Estado nem se cogita ainda. Né? A autosser vai vir aí depois nessa história toda. Né? Tranquilo, gente? Alguma dúvida a esse respeito? Para vocês, meninas que são convidadas, hoje eu só tenho um aluno oficial em sala. Né? É incrível. E é que eu convidei, a aula no Face, né? Imagina se eu não tivesse convidado. Pode ser, eu espero que as ruas estejam cheias. E de pessoas... pois é, não, mas de repente eles estão articulando alguma coisa. Eu espero... Pois é, eu vou assistir o Jogo do Brasil. Até porque depois eu vou explicar por que eu vou assistir o Jogo do Brasil. Mas eu imagino, né, que seja por isso. Eu só espero que eles estejam fragmentados, sim, porque eles têm o direito à diferença, mas que eles pelo menos estejam lá sabendo onde se fragmentam e onde se unem. Né? Mas, enfim, esse sujeito é o do penso, logo existo. Daí, eis que se teoriza um tal de sujeito sociológico, que a gente viu em Laraia, né, no Roque Barros Laraia, no livro dele Cultura, um conceito antropológico, que é aquele que passa pelo processo de endoculturação. O que é a endoculturação? É o aprendizado cultural. Esse sujeito ainda se vê centrado, mas ele se vê como aprendiz de uma prática cultural. Ele se modifica no contato com os aspectos comunitários. Desse ponto de vista do sujeito sociológico, vocês, como professores de língua estrangeira, ao entrar em contato com essa língua, como estudantes antes, tiveram acesso a uma outra cultura e produziram deslocamentos em suas subjetividades. Né? E vão contribuir num processo de ensino-aprendizagem como docentes, que vai envolver conflitos culturais, aprendizagem cultural e ressignificação desse sujeito que, embora ainda centrado, responsável, por exemplo, por aprender ou não aprender, né, agrega valores, né, que até então ele não tinha. Na concepção sociológica, então, a identidade vem a ser precisamente aquilo que nos mantém juntos em sociedade. Às vezes me dá dúvida em relação a esse sujeito sociológico, porque, por exemplo, quando eu penso assim na identidade, São Luís, única capital brasileira fundada por franceses, que é um discurso que emerge no momento em que não interessa mais ter uma identidade vinculada a Portugal, porque era uma identidade muito voltada para a questão da colonização, para o discurso colonial. Então, quando você pensa numa identidade voltada, uma identidade francesa, existe aquela emergência da França, berço do iluminismo, berço da cultura. E aí vem uma memória que impacta na Atenas maranhense. Então, essa consciência, essa construção identitária por esse viés do sujeito sociológico, nasce aqui também no momento em que a cidade ela precisa resgatar na memória, ela precisa ter, na verdade, uma memória de uma grande produção intelectual, que antes era apenas brasileira. Então, a cidade como um todo, os habitantes, os moradores, os lusófonos, eles acabam também partilhando dessa ideia da única capital brasileira fundada por franceses, e isso acaba criando uma concepção de uma identidade a partir dessa comunhão. Seria isso? Exatamente. Vejamos, a identidade, ela é aquilo que nos agrega. O que me faz brasileiro, o que faz de Amanda brasileira, mesmo eu sendo cearense, ela sendo maranhense, né? O que faz de Gabi brasileira, mesmo ela tendo traços orientais, né? E o que nos faz torcer, por exemplo, pela mesma seleção brasileira, né? Ou aquilo que nos faz ir para a rua, né? Nos manifestar por uma bandeira que ainda é muito difusa, que alguns dizem sim, são só 20 centavos, outros dizem não são só 20 centavos,
mas o fato é que uma grande parcela da população, e é um movimento que extrapolou o conceito de classes sociais, que extrapolou o conceito de partido político, que extrapolou o conceito de lideranças estudantis, extrapolou o próprio conceito de liderança, né? E está colocando todo mundo junto ali em prol, né, de alguns com esse sentimento patriótico, pintando o rosto de verde e amarelo, chamando aí uma memória discursiva de um fora Collor, de um movimento direta já, né? Então, nessa perspectiva, a identidade é vista como esse cimento social, como se cada um de nós fosse um tijolinho de uma parede chamada nação, e esse tijolinho é colocado junto justamente por esse reconhecimento identitário. Eu, por exemplo, me distancio em alguns pontos da Amanda, por ela, vamos supor, ela gostar de Bumba Meu Boi e eu gostar de Forró Pé de Serra. Um é muito mais típico da minha região, lá do interior do Ceará, do Sertão Central, a outra é tipicamente maranhense. Mas ao mesmo tempo nos aproximamos quando todos botamos a camisa amarela escrito CBF, ou quando nos envolvemos na bandeira nacional para não tomar pancada do policial militar, como tem surgido na rede social esse mito, né, que na verdade é um mito porque fere um artigo da Constituição, né, não se pode usar bandeira como vestimenta, né, mas essa coisa de recorrer ao brasão, à bandeira, ao hino, né, bandeira, hino, brasão, seleção brasileira, Bumba Meu Boi, etc, etc, são cimentos sociais que, hora por outra, podem apresentar fissuras, né? Justamente no ponto em que nos faz diferentes. Se a identidade é aquilo que nos torna igual, por outro lado, é aquilo que nos torna diferente. E aí, Ilza, me permita, meus queridos alunos aqui, eles sabem até que eu faço algumas críticas de dentro, né? Tomando os estudos culturais como base, para refletir a própria análise do discurso. Eu acho que é muito bacana a gente pensar a questão da identidade. A análise do discurso ela se volta para isso, né? Mas ao mesmo tempo a identidade ela tem um impacto que pode ser agregador e desagregador, e é preciso ter muita responsabilidade com a análise do discurso para que a gente não venha negar alguns fundamentos marxistas que nos são válidos. Afinal de contas, a análise do discurso é uma ciência marxista. E um deles é o conceito de classe social, né? Porque o que acontece? Vamos ver como está construído esse movimento, por exemplo. Eu estava falando da questão do conceito de classe social, que eu acho que a análise do discurso não cabe a ela, talvez, negar o conceito de classe. E, às vezes, a gente hipertrofia o conceito de identidade e acaba sendo mal interpretado, mal entendido por outros setores do estudo, como os próprios estudos culturais, como marxistas cor-de-rosa ou marxistas de shopping center, ou aqueles que fomentam a desagregação da classe trabalhadora, né? Vejamos como que essa supervalorização da identidade, eu acho que a identidade precisa existir para dar o direito à diferença. Afinal de contas, nós surgimos como campo, eu não gosto de falar uma ciência, porque não é bem uma ciência, mas é um campo multidisciplinar de saber. Nós surgimos questionando os regimes autoritários, de esquerda e direita, que eliminaram o direito ao livre pensar e a diferença, mas temos que tomar cuidado também para não apagar com coisas do marxismo que estão aí evidentes, latentes na nossa cara, que Marx teorizou há muito tempo e até hoje estão aí, que são os conceitos de classe social, né? Então vejamos o que acontece nesse movimento. A priori, o movimento Passe Livre surge no final dos anos 90, principalmente no movimento estudantil, em São Paulo, e ganha outros estados, mas ele surge no seio das universidades e dos colégios. E ele vem de pessoas, algumas das quais não ligadas a nenhum partido político, mas que partilham alguns valores com outras pessoas que são vinculadas a partidos, como o PSTU, como os próprios setores do PT. Na época não havia PSOL, mas logo em seguida o PSOL. Se vocês repararem a manifestação, as primeiras que houve em São Paulo, a primeira que saiu na mídia, e você olhar aquelas pessoas tomando pancada da polícia, a cena visual que vocês têm ali é ainda uma predominância
de bandeiras vermelhas, né? Do PSOL e do PSTU principalmente, e também de muita gente que tem essa postura mais independente de partidos políticos, mas que aquela imagem, né, daqueles estudantes, daquele grupo da sociedade que não era estudante, mas que estava ali identificado com aquela causa do transporte, sendo agredido pela polícia, aquela imagem sensibilizou a sociedade de uma certa maneira. E o rótulo de vândalo não coube. Chegou uma hora que o rótulo de vândalo já não serviu. E aí a gente já discutiu aqui algumas estratégias do capitalismo, né? Uma das coisas que o capitalismo faz muito bem é comprar e vender. E o que a mídia, que é um braço do discurso do capital financeiro, querendo ou não, quem anuncia no Jornal Nacional é a Bradesco Seguros, né? O que a mídia resolveu fazer? A priori você tinha um jornal da Globo com um Arnaldo Jabor dizendo que eram filhos da classe média, que estavam ali só por 20 centavos. 20 centavos esses que não iam lhes fazer falta. Quando repercutiu mal, qual foi o sintoma e o movimento da grande mídia? E eu jogo para vocês. O que aconteceu logo em seguida? Oi? As coisas se inflamaram mais ainda. A população se solidarizou mais com quem? Com a PM ou com os manifestantes? Com os manifestantes. E a mídia depende de quem? Da audiência dessa população. A mídia mudou de lado. O Arnaldo Jabor aparece depois em outro editorial, né? Eu até compartilhei no Face isso brincando. Parecia o Chaves recitando o poema do cão arrependido. Volta o cão arrependido com suas orelhas bem fartas, o seu osso ruído e o rabo entre as patas. Voltou o cão arrependido, Arnaldo Jabor, e fez um discurso dizendo que realmente não são só 20 centavos, a população está indignada com a corrupção, com o desmando, com o excesso de regalias dos deputados, isso e aquilo outro, né? Uma agenda que necessariamente parte, não vou dizer que era só, mas da questão da mobilidade urbana, começa a ganhar dimensões agora maiores. Trata-se então de um protesto contra a corrupção. E aí eu lhes pergunto, quem é em sã consciência a favor da corrupção? Ninguém. E aí é uma bandeira extremamente agregadora. E nessa identidade, nesse cimento social contra a corrupção, aglutinam-se muito mais pessoas do que em qualquer movimento, por exemplo, por redução de tarifa, do qual você pode agregar muitas pessoas, menos empresários de ônibus. Sim, que o Stuart Hall vai falar que, na verdade, esses símbolos nacionais, essa identidade nacional, é imaginada. São comunidades imaginadas. O que significa? São questões de representação. E nós vimos que representação é apresentar de novo, é trazer uma realidade que já foi apartada de nós. Né? E isso tudo por meio da linguagem também. Né? Então, é uma construção discursiva. Anos atrás, antes de Duque de Caxias, os acrianos não cantavam o hino nacional brasileiro, eles cantavam o hino nacional boliviano. E até hoje a gente tem uma memória discursiva disso, porque quando o cara vai para muito longe, o cara foi trabalhar lá no Acre. Né? E isso traz uma memória discursiva de que o Acre é o nosso limite territorial, digamos assim, mais longínquo. Né? Então esse cimento social agrega, né? E, ao mesmo tempo, segrega, separa. Não, tudo bem, Ilza, tranquilo. Eu te agradeço muito a contribuição. Tá? Pois venha, fique mais meia hora de cada vez, não tem problema, tá bom? Do mesmo jeito que esse cimento social agrega, ele racha, ele segrega. E quem assistiu Mississippi em Chamas, viu isso. Os policiais, vocês chegaram a ter acesso ao filme? Acho que a Amanda já fez Língua Cultura comigo.
Bom, enfim, os policiais ali em algum momento, eles estão separados pelos métodos, né? Um com métodos de tortura, de coerção, o outro todo universitário, engravatado, bonitinho. Por outro lado, eles estão unidos pelo objetivo, né, de solucionar o crime. Os negros, por um lado, estão segregados pela opressão, né? Eles estão divididos dos brancos, mas ao mesmo tempo eles estão unidos aos brancos, né? Ao não falar com a polícia, eles silenciam e mantêm um status quo de segregação, que é melhor a segregação em, entre aspas, paz, do que a luta pela integração com violência, né? Sim, Amanda. Ah, a gente chega já lá, nas redes sociais e no nosso amigo Bauman. Nossa, olha que legal, a FGV, né? A FGV é uma instituição o quê? Pública? Privada. A FGV tem interesse no ensino público de qualidade, que eles estão reivindicando lá mais educação. Ora, mais educação dada pelo Estado implica menos clientes da FGV. Quais são os interesses que movimentam a FGV a abrir o Wi-Fi? Aí a coisa começa a ficar muito confusa. E muito confuso está. E não achem que é hipocrisia quando alguém falar para vocês, seja político ou seja um acadêmico, que está tentando entender esse movimento. Alguns podem falar por hipocrisia, mas outros estão sendo sinceros. Eu, particularmente, estou tentando criar um panorama, até porque isso me gerou grandes interesses como militante, porque ex-militante não existe, né? Você adormece um pouquinho ali e tal, fica na sua, mas quando surge uma coisa dessa você se posiciona. Não existe ex-militante. E como acadêmico, né? Eu estou pensando seriamente em bolar algo, escrever artigo, porque a situação é bem interessante. Se perder. Então, vamos discutir como é que isso pode se perder e como é que isso pode se ganhar, né? Porque é tudo uma questão de identidade, igualdades e diferenças. Stuart Hall dá um exemplo aqui de um caso de um juiz negro conservador que foi nomeado pelo então presidente Bush para a Corte Suprema. E dizia ele, Bush está jogando o jogo das identidades. Os negros apoiariam o juiz por ser negro, os conservadores por ele ser conservador. Ocorre que não foi bem assim, porque ele foi acusado de um caso de assédio sexual por uma secretária branca. Bom, aí os negros, alguns negros apoiavam o juiz porque era negro, mas outros negros eram contra a sua nomeação porque pendia uma questão de feminismo, né? As mulheres negras eram contra o juiz porque eram feministas e se solidarizaram com a secretária. Os conservadores, alguns conservadores eram a favor do juiz por ele ser conservador, mas outros conservadores eram contra justamente por ele ser negro. E por aí vai. E há aí um jogo de identidades em que você não consegue muito bem definir quem é quem no saco de gatos. Sabemos que nem todos os gatos são pardos. Mas difícil é achar qual é o gato não pardo, porque é um gatil muito grande, né? Então vamos tentar entender. Esse sujeito pós-moderno é justamente isso. Essa identidade dele flutua. Ele é provisório. Veja, aqui eu estou professor. Mas mais tarde, se eu for ao ato, eu vou estar cidadão brasileiro. Para que quer que isso signifique, como pagador de impostos ou recebedor deles, né?
Ou mais tarde, quando chegar em casa para o almoço, eu sou o esposo, o chefe de família, o mantenedor, né? Para minha mãe, eu nunca vou deixar de ser aquela criança que deve certo respeito e obediência. Então, eu me adequo a cada situação com uma identidade diferenciada, variável, né? E, sim, principalmente na linguagem, Amanda. Sim, vocês viram como eu adequei meu vocabulário enquanto o Ilza estava aqui? Eu não falei um palavrãozinho, né? Que é do meu feitio. É o dispositivo coercitivo do próprio colega, né? É o panóptico de Foucault, né? Mas enfim, esse sujeito então ele é não acabado, por definição. Por quê? Porque não acabados são sistemas de representação. Antes de ter essa marcha, não havia por que ter uma identidade para levar a essa marcha. Essa marcha em si é um novo, essas marchas, né, são um novo sistema de representação política. Até então, a gente pensava a política como se organizando em partidos, ou em sociedades de bairro, ou em movimento estudantil, ou em determinados setores, enfim. Agora não. Agora há um outro setor, teoricamente, supra ou apartidário, ainda não dá para saber, né, que se coloca aí como possibilidade de atuação política e que pede de nós uma releitura do que é o próprio movimento social, as nossas identidades, né? Esse sujeito ele é não acabado e ele é afetado pelo inconsciente e pelo outro. O que é isso? Em vez daquele sujeito lá do iluminismo, que era totalmente responsável, construía seu destino, fazia e acontecia, era manipulador do ambiente e dos meios, era o que se não me engano, Clifford Geertz, o sociólogo Clifford Geertz fala, antropólogo. O super-humano, porque ele não pode voar porque ele não tem asas, ele constrói avião. Se ele é essa super-mente realizadora, agora não. Não estamos mais falando do penso, logo existo. Lacan parafraseou a máxima cartesiana de penso, logo existo para onde não penso é que eu existo. E o que é isso? É um diálogo com a teoria do inconsciente de Freud, né? Então, nós construímos nossas identidades, acreditamos construí-las conscientemente, mas nós fazemos isso por processos inconscientes, afetados pela história e pela ideologia. E aí a gente entra numa palavra muito importante para se definir, para entender esses movimentos. Porque o que mais se tem visto depois que a mídia, eu não estou falando de qualquer mídia, mas da mídia corporativa, depois que ela abraçou esses movimentos, é a questão da ideologia. Ter ou não ideologia. Ser ou não ser ideológico, né? E aí vamos parar para teorizar um pouco e tentar entender o que é ideologia, conforme a gente viu lá em Annie Orlando. O que é ideologia? Lembra da imagem do copo com água, com a caneta dentro, que refratava, eu chamei a caneta de sentidos, né? Você tem, vou tentar reproduzir. Ou melhor dizendo, esses óculos. Se eu pegar os óculos de Amanda e der os meus para ela, suponhamos que, né, vamos imaginar que a coincidência não é tanta que ela tenha graus diferentes, né? Ela vai ver a realidade, o mundo em volta dela, de uma maneira que ela não está habituada, e eu também, igualmente, com os óculos dela, vou ver de outra. A única diferença da ideologia é que os óculos a gente usa para ver mais nítido, né? A ideologia a gente usa para ver diferente. E a gente não sabe qual é a verdade porque a gente não tem acesso a ela. Porque a gente está dentro da linguagem que é inerentemente ideológica. Não existe fora da linguagem. Ah, professor, mas e o cara que é mudo? Ele usa linguagem. Libras é linguagem. Olhares são linguagem. Tudo é linguagem. O nosso mundo é um sistema linguístico, né? Então agora nós somos afetados não só pelo nosso racional, mas pelo outro e pelo inconsciente, que é essencialmente ideológico. Então, ir para a manifestação ou não ir para a manifestação
vai construir um perfil seu perante sua sociedade. Ser professor de inglês em um país de terceiro mundo, ou em um país... Não é mais terceiro mundo, agora é emergente, né? Desculpa, ato falho. Ser professor de inglês em um país emergente certamente constitui uma identidade diferenciada de ser professor de língua inglesa em um país hegemônico. Né? E qual é o nosso papel como professores de inglês? É ficar fazendo Thanksgiving para comer peru? Que me perdoem quem acreditar nisso? Ou é discutir o papel dessa língua inglesa na inclusão de um país emergente para que ele deixe de ser emergente e passe a ser emergido? Para que ele seja escutado pelo outro. Né? Então nós agora temos que lidar com a alteridade. Esse sujeito pós-moderno, ele assume diferentes papéis sociais, ou, se vocês preferirem, em Orlando falem diferentes posições de sujeito, de acordo com as distribuições do discurso que Foucault fala, e, consequentemente, as diferentes distribuições de poder. Né? O que significa isso? Ora, eu sou levado a enunciar como professor, ora, como militante de um partido político, ou como não militante de um partido político, ora como líder, ora como liderado, ora como esposo, ora como filho. É completamente variável, como já vimos. Né? E, se vocês repararem as redes sociais, essa pluralidade de posições de sujeito está presente. Se vocês pegarem a comunidade Acorda São Luís, ou a comunidade não, o evento Acorda São Luís e as discussões que estão sendo travadas ali, vocês vão ver que há uma disputa de posições sobre o que é aquele movimento que eu comecei dizendo. Começou no seio do movimento estudantil paulista, nos anos 90, fim dos anos 90. Eu já ouvia, quando era estudante, lá falar em movimento passe livre, mas nunca teve essa força tão grande. As primeiras passeatas foram com apoio de PSOL e PSTU, e agora já estão discutindo se partidos interessam ou não. Veja, o movimento surge num contexto em que o partido que nasceu na década de 80 se propondo a emancipar a classe trabalhadora, se burocratizou. Fato, se burocratizou. Foi ao palácio e desocupou os sindicatos. Obviamente, toda generalização é cruel. Né? E ainda mais eu tendo que fazer essa generalização, todo mundo sabe, e se não sabe, eu não tenho problema nenhum de esconder, que eu tenho não mais uma filiação, né? Eu fui filiado, não sou mais por uma questão burocrática, ao PT. E eu acho que cabe fazer essa autocrítica. O PT se afastou das suas bases. Foi aos palácios governar. E isso não foi a vontade de todos, mas foi a vontade do campo que o comanda. Né? E deixou um vácuo a ser ocupado. Né? Então, se por um lado ficou esse vácuo, por outro, né, o movimento que se constituiu ali com aqueles militantes petistas que discordavam desse vácuo, aqueles militantes pessoalistas que eram inicialmente petistas, pelo menos os seus fundadores, aqueles militantes do PSTU que também eram petistas, e outros militantes, quase todos de esquerda, né, eles agora, depois das desculpas de Jabor, né, da postura do Jabor como cão arrependido, e depois do abraçamento que o movimento sofreu pela mídia e por setores da classe média e da classe, que vocês sabem como eu chamo, o setor dentro da classe média, que tem um pensamento extremamente conservador, que é a classe média, né, eu vou até sugerir o termo para Marilena Chauí, né, no dia que eu encontrar ela por aí, mas essa classe média de que Marilena Chauí fala, e assistam os vídeos em que ela discute a classe média paulista, porque vale a pena, abraçou este movimento. Ao abraçar este movimento, interesses entram em conflito. De um lado, os partidos de esquerda, é provável, querendo ocupar o vácuo deixado pelo PT. E querendo cooperar, às vezes não só cooperar, mas dirigir, sejamos honestos, ou aparelhar um movimento que surge de uma legítima reivindicação. De outro lado, você tem uma classe média conservadora que se diz apartidária, apolítica,
disputando este movimento com um discurso genérico de ser contra a corrupção. Já falamos isso. Quem em sã consciência é contra a corrupção? É a favor da corrupção? Ninguém. É o discurso que capta, teoricamente, a todos. Mas, na verdade, não é um discurso, é um vácuo de discurso. Né? E aí começam a surgir, no seio do movimento, dentro das postagens do Facebook, coisas do tipo: pode levar bandeira de partido ou não pode levar bandeira de partido? Gabi, qual votação ganhou? Está na descrição agora. Não pode levar bandeira de partido, mas na primeira porrada que eles tomaram em São Paulo, quem estava com eles? Bandeira de partido. Né? Então veja, se por um lado o PT se burocratizou e esqueceu suas bases, e deixou os sindicatos no vácuo, e deixou o movimento estudantil no vácuo, e foi ocupar seus palácios, por outro lado, me parece que o poder sedutor da mídia e do capitalismo, porque veja, a mídia e o capitalismo, principalmente o capitalismo, trabalham em duas vertentes. Ou eles reprimem, o que não é muito simpático, ou vai pela borracha, ou vai pela recompensa e pela sedução. Esse poder sedutor da mídia e essa adesão repentina da classe média e até de setores das classes altas, o Wi-Fi da FGB aberto na Paulista, né, causa, nesse movimento que agora reconfigura seus poderes e sua hegemonia, do qual a direção, se é que há uma, mas, digamos, a vela de ignição desse movimento já não tem mais o controle total sobre suas ações, causa ali um conflito de interesses, um querendo levar a bandeira do seu partido porque se acha no legítimo direito, uma vez que ajudou a construir aquele movimento no comecinho. Outro não querendo porque condiciona seu apoio a não ter bandeira de partido. O PT, o PCdoB, os partidos de esquerda burocratizados, dando espaço a esse novo discurso conservador, que combate justamente todas as políticas feitas até então pelos governos petistas, que, embora burocratizados, fizeram políticas de acesso à universidade, muito mais do que nos últimos... talvez na história da Nova República, né? Foi quem mais construiu universidades, ampliou vagas de concurso. Está pouco, claro que está muito pouco, né? Mas se por um lado, né, cabe esse momento histórico a quem está no poder parar e fazer uma reflexão, por que me burocratizei e será que dá tempo de voltar atrás? E tomara que essa reflexão aconteça, né? Por outro lado, este movimento também precisa refletir quem são esses novos aliados de última hora, que eu estou recebendo em detrimento dos meus aliados de primeira hora. Né? Então veja, há espaço aí, e as pessoas ficam bravas porque as maiorias são raivosas e as minorias têm que lutar contra as maiorias. Né? E não é isso que tem acontecido. Eles começaram como minoria. As minorias disputam, não é lutar contra do confronto, não é isso, mas disputar a hegemonia discursiva com as maiorias. Há um discurso aí que beira o fascismo. Quais os dois únicos regimes políticos em que não se tem partido? Oi? No anarquismo, praticável em uma sociedade capitalista? Praticável para amanhã ou depois? Não. E o anarquismo que está, inclusive, contemplado, né, como um dos movimentos que ajudou a começar toda essa situação. E o outro regime, regimes ditatoriais. Alguns regimes ditatoriais, inclusive, mantêm o regime de partido único. Foi o caso do Partido Nazista, foi o caso do Partido Comunista nos países, na União Soviética e nos países como China, como Cuba. Né? Mesmo assim, eles mantinham um. Aqui no Brasil, os partidos comunistas, os partidos, todos eles, foram colocados na ilegalidade. Foi o único período em que se ficou sem partido. E é muito preocupante que uma juventude cheia de energia muito boa, né, possa vir a ser... eu espero que eles não sejam, tomara que não sejam tão incautos, mas possa vir a ser
conduzida por um caminho de um apartidarismo, que na verdade não é só apartidarismo, mas é um apoliticismo. Quando se grita sem partido, há ali duas interpretações possíveis. A gente já viu que toda linguagem é parafrástica e polissêmica. Qual a polissemia disso? Sem partido, porque eu não quero o aparelhamento, como a gente sabe muito bem que aconteceu na UNE, por parte de vários grupos partidários. O PCdoB não é o único culpado, como dizem, como aconteceu em sindicatos, como aconteceu na CUT, durante muito tempo, o aparelhamento de forças partidárias. Esse é um discurso possível. O outro é: eu não quero sequer que eles apareçam aqui para cooperar, que é operar junto, nem para dirigir, nem para cooperar, nem sequer para dizer que existe. E esse é um discurso muito perigoso. Não dá para construir democracia sem partidos. Inevitavelmente, bons ou ruins, os partidos são parte integrante do jogo democrático. Inclusive o PSDB. Me perguntaram: mas se alguém for com a bandeira do PSDB? Ótimo, mas que vá. Até porque ultimamente não se está entendendo muito bem, aí volta a questão da identidade. Quem é PSDB e quem é PT? Tem um texto de um jornalista chamado Flávio Gomes, que é um jornalista incrivelmente do campo do automobilismo, mas que tem posicionamento político razoável, e vira e mexe ele escreve sobre política também. Ele fala: bom, os manifestantes vão à rua e se dizem de esquerda, vão protestar contra o governo do PT, que se diz de esquerda. Então o PT, em relação a eles, é a direita. Mas aí eles apanham da polícia do Alckmin, que eles dizem que é de direita, que os policiais são de direita. Então é a esquerda apanhando da direita. Mas esses policiais servem a Alckmin, que é contra o PT, que é visto hoje como um partido de direita. Seria a Alckmin, então, de esquerda? Ou seja, está tudo... Ou não, caetaneou tudo. Está tudo bagunçado. E eu acredito que vai se reconfigurar. Sim, não, pode falar. Não, eu acabei de ler um blog que parte de direito, de esquerda, isso é muito relativo. Porque muitas vezes, o vários poderes se torna aquele poder dominante. E sempre que algo que é contra, esse poder dominante acaba se tornando esquerda. Essa visão de que quem está no poder sempre é de direita também interessa a alguém, a gente pode ver isso depois. É uma definição possível, mas como toda definição é ideológica, porque vem por meio linguagem, assim como a definição de que esquerda sempre vai ser esquerda também interessa a alguns, Mas vejamos, vamos pegar um exemplo: Bolsa Família. Vocês acham que é política de esquerda ou de direita? É política socialista ou capitalista? Para melhorar, a esquerda e direita é relativo? Vamos lá. É uma política socialista, ou socialista / social-democrata, ou capitalista? Mas a maioria, classe F de fu, F de fudido, eu falo fudido mesmo, vocês sabem, Agora, assim... é capitalista, vocês têm essa capacidade de análise, mas quando vocês abrem o Facebook de vocês e alguém compartilha algo contra o Bolsa Família, eles quase sempre associam o Bolsa Família aqui ao comunismo, ou ao, sei lá, compra de votos, enfim, a estratégia de um partido que quer, como saiu o vídeo no YouTube, que gerou inclusive uma página de humor, de um evento de humor, o Golpe Comunista 2014, um grupo vermelho que tomou conta do governo e que quer dar um golpe comunista, Muitos associam Bolsa Família ao sustento de vagabundos. E é assim mesmo que está enunciado, não estou inventando não, vocês todos têm acesso à rede social, Bom, vamos raciocinar. Quem perde com o fim do Bolsa Família? Todo mundo.
Perde o capitalista, porque vai perder o acesso ao capital. Uma vez eu ouvi um argumento muito tosco. Bom, na minha visão, interpretação de mundo é tosco. Para ele deveria ser um primor de argumento. Né? Porque com esse Bolsa Família aí, esse Bolsa Família é mó furada, porque as pessoas que têm, a maioria não precisam, porque eu passei na frente da Caixa Econômica, quando teve aquele boato de que ia acabar, e tinha um monte de moto zero parada lá. Falei, bom, então beleza, peraí, há quantos anos tem? Tem na governo FHC, que começou com Bolsa Escola, tal, vamos supor que tem aí Vamos jogar a culpa toda no PT, há 15 anos, há 12 anos. Beleza. Em 12 anos, se o cara não conseguiu comprar uma moto para ele, depois de terem tirado ele da miséria, então o programa se comprova realmente um fracasso. Agora, se tinha moto boa lá parada, o cara não está de jumento, o cara não está rasgado, o cara não está desnutrido, significa que o programa então foi bem sucedido. Então não se pode argumentar o fracasso do programa para seu fim, você pode argumentar qualquer outra coisa. Inclusive o ódio de classes. Vocês viram ontem minha postagem sobre região Nordeste, centro regional? Não. Uma foi no colégio, por ter a cabecinha chata, como eles diziam. Né? Até aí eu não liguei. Bullying, mas na minha época não chamava bullying, chamava zoeira. Né? Não liguei até o dia que foi parar, que foi partir de um professor. E aí eu fui para as vias judiciais. Passa o tempo, eu faço graduação, mestrado, venho para a UFMA, né? Venho dar aula. E sofro de novo disso, por defender as coisas que eu acredito sobre essa manifestação, alguém muito bem criado, né? Vocês sabem, eu defendo o partido de um ex-metalúrgico, alguém filho de um dono de metalúrgica, que diz que Lula cortou o dedo para se aposentar, resolveu dizer que Bolsa Família era coisa de vagabundo, que não sei o quê, numa postagem de brincadeira de uns amigos meus, sobre um servidor de jogos. Vou fazer um protesto na casa de não sei quem, que o servidor não tá bom. O cara resolveu chegar chutando o pau da barraca, porque ele já estava sem argumento de outras postagens conservadoras que eu sempre rebatia. E chegou lá, não, porque ele vai reclamar que o servidor não presta, porque isso, porque aquilo, que ele mora no Maranhão, que o Maranhão é o cu do mundo, e que a internet é a rádio, que isso, que aquilo, e que ele vai dizer que está tudo bem, porque o meu imposto paga o salário dele, tal, porque ele é um comedor do Bolsa Família. Eu falei, peraí. Misturou todas as estações, me botou até recebendo o Bolsa Família. Eu falei, porra, não, tudo bem, se eu estou recebendo, eu não sei, eu quero saber para fazer parte daqueles 2,2 milhões de pessoas que saíram voluntariamente. Né? Mas veja como as identidades se reconfiguram. Teoricamente é um amigo. Não, eu não vou entrar nesse mérito aqui, até porque na teoria que a gente está discutindo, me posicionar talvez não seja o melhor. Eu vou botar vocês para acharem. Vocês acham o que quiserem. Eu tenho uma opinião que elas não são socialistas, coisa nenhuma. E eu tinha começado o debate justamente para isso. O Bolsa Família da Dinamarca dá para viajar, sair da Europa e ir para qualquer parte do mundo, porque a Dinamarca é gelado pra caralho. Se você ficar na Dinamarca, você morre de depressão. Se você ficar lá o ano todo. Os caras, só no álcool para esquentar e para sair da depressão. Então, isso aí se chama welfare state, estado de bem-estar social, e é uma invenção do capitalismo para manter vivo o capitalismo. Não é uma invenção socialista. O socialista ele chega, expropria e transforma em propriedade do Estado. O capitalista ele dá a compensação, o capitalista inteligente, não selvagem. Ele dá a compensação, te dá a sensação de pertencimento no ciclo do capital para que você possa continuar consumindo, gerando renda, movimentando a indústria. Se isso é bom, se isso é ruim, posso dar minha opinião para vocês depois, mas o que eu estou colocando é que está longe de ser uma proposta de alguém que quer dar um golpe comunista. Pelo contrário, está se reforçando o modo de produção capitalista. Faz parte da guinada à direita que o PT deu nos anos 90. Fim dos anos 90. Aliás, é uma invenção tucano, o Bolsa Família. Sim.
Não é propício para o quê? Para um golpe? Sim, podemos falar disso. Então, propício a um golpe, sim. A partir do momento que você questiona, por exemplo, que não pode ter partido político, você está dando um golpe. Isso é um estupro à democracia. A partir do momento que você diz que nenhum político presta, você não dá o benefício da dúvida ao cidadão que amanhã quer ser político. Porque eu não quero ser uma coisa que não presta. Né? Então você está investindo na inexistência ou na inoperância do Estado. Né? E aí, vamos pensar um pouquinho. Feliciano ontem aproveitou para fazer essa reunião. Ninguém está sabendo de nada no Senado, ninguém está sabendo de nada na Câmara, na calada da noite estão votando coisa. E aí sim, os movimentos, a mídia, não que os dirigentes queiram. Eu volto a repetir, eu acredito na boa índole de quem começou com tudo isso. Mas a mídia está se aproveitando disso para fazer uma manobra, como a gente fala, diverticionista. De desviar o foco da atenção. Então o foco agora é ser contra a corrupção. Ora, mas todo mundo é contra a corrupção. Ninguém é a favor, eu não sou a favor, ninguém pode ser a favor. E mesmo que for, não diz. Não precisa compartilhar no Facebook que você é contra a corrupção. Não precisa compartilhar no Facebook que você é a favor da vida. Porque se você é contra a vida, a primeira coisa que você faz é dar um tiro na cabeça. Todo mundo é a favor da vida. Ser a favor da vida é a paráfrase possível e marqueteiramente. Eu lembro que uma vez lá em Jaguaribe, lá no Ceará, minha ex-professora, meu filho, você é a favor da vida? Como não responder que sim? Sim, né, dona? Meu filho, então assina aqui esse abaixo assinado, igreja, para não passarem essa lei. Não sei o que. Dona Cléia, eu sou a favor da vida, não posso. Mas você não é a favor da vida, você tem minha. Se eu assino isso, não pode legalizar o aborto. Eu estou autorizando o Estado ou a criminalidade da mulher que abortou, ou a aborto diz que vai estar fumando crack, botar no pescoço. E aí ou pode ir, ou pelo menos se torna um inferno. Então, também. Então, na verdade, isso é uma manobra diverticionista para inverter a pauta. Ou para mascarar a pauta, para torná-la palatável. Como palatável foi tornado o presidente Lula para o eleitor. Lula, que não pagava dívida externa, não foi eleito, né? A gente já discutiu isso aqui. O Lula, que defendia um governo de classes, que trabalhador vota em trabalhador e governa para trabalhador, não foi eleito. Quando Luiz Erundina foi eleita, que tentou usar o slogan governo dos trabalhadores, e quando fez o sacolão do trabalhador, né, onde se comprava frutas e verduras, obrigaram a mudar de nome do trabalhador, porque remetia ao partido dos trabalhadores e governo do trabalhador também, e fizeram com que ela usasse o slogan São Paulo para todos. Para todos também não remete de jeito nenhum ao partido, né? Aliás, remeter ao seu partido é coisa que todo e qualquer prefeito recém-possado sabe fazer muito bem. Logo ele troca o slogan e o logotipo da prefeitura. E parece que está tudo lindo. São Luís, o azulejo de Castelo, alguém vê por aí? Agora não, é só as fitas de boi de Edivaldo Holanda Júnior. A primeira medida de qualquer prefeito recém-eleito é trocar o logotipo. Depois ele faz outra coisa. Primeiro ele troca o logotipo. Para nem ter a memória discursiva do outro administrador. Né? Enfim,
A discussão está muito legal, eu só quero ver se a gente retoma o foco. Né? Esta fragmentação, né, identitária, né, é que vai constituir, na minha análise, este movimento. Né? Hoje, o que nós temos para a Praça Maria Aragão? Estudantes universitários esclarecidos, muitos de vocês vão. Né? Alguns, nós sabemos, vocês não são tão pobres assim, todos vocês não são tão pobres assim. Quando eu falo vocês, eu falo a comunidade UFMA. Alguns somos classe média, classe alta, ou pelo menos média alta. Nós temos os estudantes UFMA, que moram na casa de estudante, e esses são, coitados, só por morar lá já merecem a minha solidariedade, né, como classe social. Né. Nós temos gays indo para essa manifestação. Gays, por favor, incluam o movimento LGBT. Né. Nós temos negros indo reivindicar seus direitos. Nós temos anarquistas indo reivindicar a sociedade anarquista. Nós temos o PSTU e o pessoal querendo levar suas bandeiras, não podendo, mas vão mesmo assim, mesmo sem as bandeiras, podem ter certeza que eles vão. Né? Nós temos um grupo de pessoas que se diz apartidária, apolítica. Nós temos religiosos que vão defender lá seus valores religiosos, o direito à vida como eles acreditam, ou que vão defender a ética, porque a ética é própria do espírito cristão. Nós temos um mosaico que se configura, que se aliam uns aos outros e se reconfiguram ao sabor das conveniências. E nós temos principalmente a mídia indo para esse evento. Uma mídia que, vocês sabem, no Maranhão é extremamente imparcial. Então, o que eu peço a vocês que vão, ou que estão pensando em ir, é que reflitam o que nós vamos tirar de saldo disso tudo. Eu não estou pedindo para ser bonzinho com o PT, não. Eu quero mais é que o PT reflita. Porque eu não estou mais filiado, porque o PT não faz essa reflexão. Enquanto tinha um monte de gente em 2010 querendo apoiar Flávio Dino, que é outro que saiu do PT porque o PT não lhe deu legenda para apoiar a bigoduda, né? Enquanto em 2010 a gente queria apoiar o Flávio, um setor burocratizado e chantageado por Sarney em Brasília, costurou por cima, sem consultar a vontade do maranhense, do petista maranhense, uma aliança com Rosiana. E é preciso que o PT repense essa prática de costurar as alianças por cima, sem consultar os estados, os municípios, os seus militantes de rua. Então não estou palpando eles, mas eu também não quero palpar aqui de vocês a direita raivosa que está tentando se apropriar desse movimento. Existe um setor conservador propondo o impeachment de Dilma. Impeachment de Dilma, posse de quem? Me diga. Quem vai entrar? Quem é que entra? Foi impeachment de Collor. Quem entrou? Itamar. Itamar e Itapior. Né? Impeachment de Dilma é Michel Temer na cabeça. É PMDB. Vocês conhecem bem o governo do PMDB aqui. Aliás, não dá para conhecer bem o governo de PMDB em lugar nenhum, porque PMDB ultimamente é qualquer coisa. PMDB, ao mesmo tempo que é aquele gaúcho, Pedro Simon, que é um cara extremamente respeitável, com a concepção de Estado muito interessante. PMDB também é Rosiana Sarney, PMDB também é Renan Calheiros, também é Jade Barbalho. PMDB também era Ulisses Guimarães, que dizia que democracia é igual sexo, que mesmo quando é ruim, é muito bom. E eu concordo com ele. Né? Então, o que eu peço a vocês é o discernimento, né? E vocês são formadores de opinião, aliás, nós somos, nós, universidade, somos. Por favor, não caiam nessa conversa do apartidário. Uma coisa é você ser apartidário, outra coisa é você ser suprapartidário. Ser suprapartidário inclui os partidos. Ora, se os gays podem ir com suas bandeiras, eu até brinquei e perguntei, vem cá, bandeira de partido não pode, de time de futebol, pode? Ah, pode. Ah, então tá bom, vou levar do motoclube. Se o motoclube é parte da sociedade e posso levar bandeira, se o movimento gay é parte da sociedade e tem o direito de levar sua bandeira, se os sindicatos são parte da sociedade, a UNE é parte da sociedade e pode levar suas bandeiras, o PSOL, o PSTU, o PCdoB, o PT, o PV,
O PSDB e o DEM, todos eles são parte da sociedade. Eles podem levar suas bandeiras. O que não os exime de questionamentos que vão surgir logo imediatamente do companheiro ao lado. Questionamentos que devem existir. Essa passeata vocês vão lá para dialogar com a população? Quem está lá vai dialogar com a população? Claro que vai, mas também vai dialogar entre si, entre suas identidades fragmentadas. E desse caldo identitário pode sair algo muito progressista e pode sair algo muito reacionário que bota em risco tudo aquilo que já foi feito nos últimos... Quantos anos tem nossa democracia? 1989, né, a 2013, nos últimos 22... Estão propondo isso? Para reformar a Constituição, sim. Inclusive isso, acho que o PT está propondo agora uma constituinte exclusiva para isso. Não só o PT, mas outros grupos. Sim, tem essa possibilidade, mas eu acredito que não a questão da democracia ser mexida, mas da Constituição, como essa democracia é exercida, né? Eu costumo dizer que nós estamos vendo uma coisa que a gente ainda não entendeu muito bem o que é, mas que me parece que vocês... Eu não me incluo mais nessa, porque eu já sou velhinho, já não tenho cabelo, entendeu? Eu não me sinto mais à vontade para falar sobre juventude, embora alguns companheiros meus que foram da Uni junto comigo, até hoje ainda estão falando em juventude. Mas eu não acho... Não, eu acho que eu já vou falar da geriatria, né? Da terceira idade petista. Mas a juventude... está com papel e caneta nas mãos. E o livro da história embaixo do braço. Ela pode escrever uma página e adicionar esse livro. Ou ela pode pegar esse livro e jogar na lata do lixo. Oi? Isso. E aí é que eu volto a colocar. Não faz sentido estudar identidade. Não faz sentido valorizar a minha identidade nordestina, como eu disse na postagem, se eu não entender que o preconceito que eu sofro, na verdade, é por uma questão de classe social. Não faz sentido o negro se rebelar contra o negro e não ter a capacidade de se rebelar contra o homossexual, que como ele é oprimido, porque não tem dinheiro para consumir, porque não está dentro do jogo do capital. Porque o Pelé é negro, mas entra em qualquer lugar porque ele tem a alma branquinha, esbranquiçada pelos dólares que ganha. Né? Então... Identidade é bom, é bacana, análise do discurso é legal para dar o direito à diferença? É. Mas em alguns momentos raros da história, e Foucault já diz isso, abrem-se brechas para que as nossas diferenças deem espaço às nossas igualdades, às nossas semelhanças. Identidade é diferença, mas é também semelhança. E muitos de vocês são semelhantes porque defendem valores democráticos e porque, no fundo, nós estamos no pior IDH da federação. Nós queremos nos incluir nesse jogo. Nós queremos também acesso ao capital, à riqueza do Maranhão. Então que a pauta de vocês, e de quem vai, e que se eu for, eu vou por esta pauta. Pela inclusão numa pauta progressista, e não numa pauta de retrocesso, de jogar a democracia que já foi conquistada fora porque eu estou puto, revoltado com os partidos. Né? Você está puto e revoltado com os partidos? Funde outro. O pessoal fez isso. Exatamente. Não adianta, mesmo um que queira voltar para a ditadura. O Prona, por exemplo, conversando com um aluno hoje, eu falei, o Prona, o Enéas, era de direita ou de esquerda? E o cara me responde, de esquerda. Para mim não, para mim Enéas era extrema direita, o que prova uma teoria minha. Isso é minha, tá? Não tem rigor formal, não tem nada. Quanto mais à esquerda você vai, é como se fosse uma bola. Quanto mais para a esquerda demais você vai, mais você se aproxima da direita. E quanto mais à direita você vai, mais você se parece um militante de esquerda. É preciso tomar muito cuidado. Oi? Isso aqui? Pois é, né? Um dia eu chego lá, um dia eu chego no nível de Foucault, de Althusser. Mas eu acredito que o caminho é o da moderação. É o da racionalidade, embora a gente tenha rompido com ela na análise do discurso, mas da reflexão. Vamos tirar a racionalidade, vamos pôr reflexão.
da avaliação, da crítica e autocrítica. Poxa, passei acho que aqui 40 minutos fazendo autocrítica como um militante petista. Acho que cabe esse movimento também fazer autocrítica e ver que está tendo oportunista sim, querendo usurpá-lo e evitar que isso aconteça. Então vão para a rua, tá? Mas vão para a rua com a cabeça martelando essas ideias, né, de que é preciso tomar cuidado para que algo que é muito legítimo da geração que está chegando agora e se inserindo na democracia não seja usurpado por um grupo que sempre esteve no poder e que sempre deu no que deu há 500 anos, 513 anos é assim. Alguém quer colocar alguma coisa? Esse tema certamente vai continuar na aula de segunda-feira, porque vão ter os desdobramentos e a gente vai falando de Stuart Hall intercalando com isso, né? Que eu acho até mais produtivo, igualmente produtivo, é intercalar com o filme, né? Mas alguém quer falar sobre essa questão da fragmentação identitária, o mosaico de identidades? O que vocês têm visto no Face? Né? Para quem já leu minha dissertação de mestrado, não sei se a Amanda, se eu tinha pedido para ela ler para o trabalho. Não, você leu a monografia de graduação. Mas assim, eu vou compartilhar com vocês no Cigar a minha dissertação de mestrado. E lá eu falo justamente, na época eu trabalhei com análise de comunidades sobre língua inglesa no Orkut. Eu amo inglês, eu odeio inglês, e eu botei isso. Esse discurso do amor e do ódio, ele é muito presente nas redes sociais. Eu classifiquei, dei uma nomenclatura a isso como discurso hiperbólico. É muito frequente esse discurso hiperbólico nas redes sociais. É hipérbole de lá e de cá. É hipérbole pró-Dilma, é hipérbole anti-Dilma. É hipérbole pró-Lula, hipérbole anti-Lula. Ou são demônios, ou são anjos. Não existe meio termo, não existe o homem humano. Não existe o Zé Dirceu humano. O Zé Dirceu é postado como um santo que se sacrificou em nome do trabalhador brasileiro, né? e da causa partidária. E se eu faço isso, me perdoem, ali é o meu sujeito militante falando. Ou ele é colocado, como se põe na mídia, como um Judas Iscariotes a ser malhado, né? Ou como uma bruxa a ser queimada. Né? Aliás, a propósito de queima de bruxas, os Estados Unidos sabem fazer isso como ninguém. Recomendo assistir ao filme ou a ler o livro, melhor ler o livro do Nathaniel Hawthorne, A Letra Escarlate. Tá? Querem falar algo? Pô, tá parecendo essas coisas antidemocráticas, que só o líder que fala. Vocês estão indo para um negócio que não tem nem liderança configurada, vocês têm que aprender a falar. Fala, Rodrigo.